Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, como vocês estão? Hoje, dia 19, ontem a gente estava aqui falando, né, recebendo as frequências para estar presente, para estar em equilíbrio, desculpa. Hoje a gente vai receber as frequências para estar nesse quadro, né? Vamos dizer assim, esse quadro que a gente chama de iluminação. É muito interessante, eu estava corrigindo a apostila, mudou muita coisa, né? Porque, assim, eu mudei muito, sabe? Eu mudei muito. E hoje é o último dia, né? E eu estava dando uma olhada ontem em toda ela. Já trabalhei nela esse final de semana todo. E hoje é o último dia de inscrição. Então, eu percebo, tem uma parte que Metatron fala uma coisa tão interessante, sabe? Que eu estava relendo tudo e eu achei o máximo, né? Quer ver, vou ler aqui. Vou achar, isto é, se me deixar. Ah, não, deixa eu ver se é essa parte aqui. Tem muito conhecimento, vem, né? Ah, tem tá aqui. É muito interessante, assim, o que veio, né? O que ele trouxe. Ele fala essa parte, né, da apostila, ela fala sobre luz e consciência. Luz e consciência. Então, ele vai explicar algumas coisas sobre a queda, sobre o que aconteceu no planeta, né? E ele começa assim: a luz se faz presente. Perante ela, a ilusão se desfaz. Que a luz brote em vossos corações sempre. Ele está me deixando ler. Com o evento da queda da consciência, criaram separação. Com ela começou a acontecer uma mudança estrutural em todos os vossos corpos. Presta atenção. Foi literalmente acontecendo uma divisão em vosso cérebro. A pineal gradativamente diminuindo, enquanto, em níveis sutis, distanciavam-se da luz. Nas eras de ouro, como presenças divinas, criavam tudo a partir do espírito. Lembra lá na ordem de Niká que a gente falou sobre isso, né? Quando a gente se conecta com o espírito ou se conecta com a mente, e aí você cria ego, né? Quando você se conecta com o espírito, a gente cria consciência. Aí tem esse desenho. A gente já falou sobre isso na ordem de Niká, não vou repetir tudo isso. E aí vem a explicação, vem esse desenho e tudo mais. Aí ele fala que a fonte nunca os abandonou. Ela sempre manteve uma ligação entre ela e vocês. E aí ele fala mais algumas coisas, e fala, né, sobre fala assim, a vossa parte divina e o elemental do corpo, né, que é a vossa consciência corporal, criavam formas de ação com a luz. No mundo externo, a matrix, cada ação criava uma reação. Programas impostos, mortes mais e mais cedo, uma escravidão velada. O resultado podem perceber à vossa volta. Isso que eu queria ler. Quantos estão aqui? Quantos estavam prontos para ter essa consciência? Falo isso para quantos? A luz se faz presente, mais uma vez, para trazer essa clareza. A ordem está aqui. E vocês me perguntam, e o que fazer? E eu respondo, ser luz. Não precisam falar, brigar,
sofrer pelas escolhas de outras pessoas, apenas ancorar a luz. Seu ser está aqui, né? Isso é para os alunos, pois sabe que faz parte dessa ação. Seu ser está aqui, pois há éons tem uma semente interna que agora está germinando. A jornada da ordem solar é trazer a consciência que são luz, são o próprio sol. E assim sustentarão a vida original, apenas sendo luz, metal. Então, eu acho super interessante, né? Quando ele traz isso, e é tão forte, sabe? Eu olho, às vezes eu fico assim, eu falei, é que eles são tão iluminados, que eles não têm julgamento e continuam tendo amor incondicional para todos nós. Mas eu percebo isso e eu acho tão interessante. As pessoas, elas estão tão desligadas, tão desligadas. Elas estão ainda avaliando tudo em pesos e medidas, né? Ah, eu tenho compromisso, e aí então eu vou para o meu compromisso, sabe? Assim, é inadiável. Mas você está aqui para ancorar a luz. Eu não estou falando só do meu curso, só desse curso da ordem. Eu estou falando de escolha. Isso é se iluminar. Então, quando a gente fala de iluminação, ele até fala sobre sombra aqui, sombra e luz. Tem muito conhecimento dentro do curso. É assim que a ordem traz coisas, né? Traz conhecimentos. Muitas pessoas falam, da onde você tira isso? Eu falei assim, cara, eu recebo isso da ordem, né? Eu recebo isso da ordem. Então, para mim, é valioso passar. Mas é como ele fala, né? As pessoas ouvem e saem por outro lado e continua vivendo uma vida medíocre. Uma vida ali, sabe? Dessa vida. É tão interessante isso, vivendo a vida dessa vida aqui. Só como se isso fosse o máximo. Como se você não tivesse aqui para algo. Como se você não tivesse aqui para algo maior. Amanhã a gente está num corredor de eclipse. Amanhã tem equinócio. E eu fico pensando como que essas pessoas vão viver 2025. Porque eu pergunto para você, você está pronto para ir embora nesse segundo? Se você morrer agora, você já fez o que você tinha que fazer? E eu digo para vocês, eu já. Na boa, na boa. Porque assim, tudo que eu vim ancorar, eu ancorei. Tudo que eu vim de propósito, eu fiz. Peguei mais propósito novo. E vou continuar. Enquanto o processo aqui, eu estiver aqui, eu vou continuar. Isso, para mim, é estar aqui. Eu não sou avó, eu não sou mãe, eu não sou tia, eu não sou professora, eu não sou mestre, eu não sou a Lúcia. Eu estou tudo isso. E eu não deixo de fazer o que eu vim fazer por causa disso. Porque eu tenho uma missão maior, que é estar aqui. E o dia que cada um sacar isso, a vida muda. Muda de uma forma que tudo fica simples. Semana passada, a gente falou muito sobre estar presente. Ou quando você está assistindo um filme, você está lá e não está aqui. O quanto que você está sendo mãe e não está lá e não está aqui. O quanto que você está sendo tia, avó, professor, preocupado com o dinheiro e não está aqui. Quando nós estamos aqui, no verdadeiro presente, a gente consegue iluminar as sombras. Porque tudo que dói é uma sombra. Então, é interessante, né? Porque antigamente, e ele falou para mim assim, procura na internet o que é sombra. Né? E aí eu fui procurar, e eu até coloquei aqui, deixa eu achar o tópico da sombra e luz aqui, e eu achei muito interessante. Por quê?
Porque é simples, né? Se você vai, pega aí no dicionário ou pega na internet, que são sombras. Que são sombras. Isso eu acho que porque é definição, né? Ou melhor, são definições. Aqui, luz e sombra. E aí você vai na internet, está escrito assim. O que nós consideramos desprezível, indignas, ações indignas e embaraçosas, partes de nós, né? Indignas e embaraçosas, como a raiva, ciúmes, orgulho, egoísmo, violência e outras más ações. Ah, cara, tá todo mundo iluminado, porque se você não tem raiva, se você não tem ciúmes, se você não é orgulhoso, se você não é violento, não tem sombra. Agora, tua vida tá uma M. E aí me fala. Então, esse tipo de definição ameniza muito você estar aqui. Ah, tô ótimo. Eu não tenho sombra. Eu não tenho nada disso. Só que isso era no Velho Testamento, né? Tem um cara na internet, o Theo, que ele fala o Velho Testamento de vez em quando fica louco. E eu acho o máximo, porque é exatamente isso. Porque essa sombra aqui, essa definição é de Velho Testamento. Porque é simples você definir, eu não tenho ódio, não odeio ninguém, não tenho ciúme de ninguém, não tenho orgulho, sou uma pessoa simples, mas faz fofoca, julga o outro, se acha diferente do outro porque você é branco, ou você é homossexual, ou é hétero, né? Desculpa, heterossexual, ou porque o outro ele é diferente. E aí, camaradinha, esse que é o ponto. Esse é o ponto. E aí, você está criando sombra, sim. Estamos, a cada julgamento, gerando sombra. Toda vez que nós não estamos em unidade, não estamos em amor incondicional, nós estamos gerando sombra. E eu estou me afastando do que eu vim fazer. Né? Eu vivi todo um processo nesses, sei lá, 15 desse mês de março, quando ele chegou, realmente trouxe para mim uma mudança estrutural, literalmente estrutural. Falei algumas coisas sobre isso, do que eu estava vivenciando, foi impressionante, assim, e foi trazido o porquê, né? Então, assim, tinha restício de coisas que tinha ficado, por quê? Porque naquele momento, quando eu fui para o Egito para ancorar esse curso lá, 2 anos atrás, essa é a terceira turma, e eu tinha muita raiva. Então, tinha uma densidade para ancorar, as energias precisavam se transformar. E até eu perguntei para a Metatron, eu falei assim, mas esse processo, imagina se os alunos foram viver. Ele falou, não, você está vivendo isso para ancoragem. Mas está tudo bem, né? E é muito legal, assim, porque quando eles falam está tudo bem, eu sei que está tudo bem, né? Que eu fiz essa escolha. E o ano passado não aconteceu nada disso. E esse ano, de novo, teve uma raspagem. Eu falo que raspou o tacho. E ele falou: precisava esse alinhamento, não por causa do curso, você poderia dá-lo, mas pelas suas escolhas. Olha só, você escolheu fazer isso integralmente. Percebem? Então, assim, é tão lindo, é tão lindo. E eu estou me sentindo tão diferente, tão diferente. E às vezes eu me sinto tão em paz, sabe? Mesmo estar falando para as pessoas que não estão ouvindo. Está tudo bem. Porque eu entendi uma coisa que ele trouxe para mim. No primeiro dia que eu tive o processo que eu fiz a cirurgia na minha boca, e foi uma noite assim, foi um final de semana bem intenso, né? Carnaval ali, e foi uma noite de. Estava mais lá do que cá.
E aí me mostraram muita coisa, e foi muito legal, assim, o que eles trouxeram, e eu estava completamente consciente ali. Eu não conseguia dormir, né, então eu ficava nessa nessa nesse meio termo aí. Foi interessante. E eles trazendo com clareza tudo isso para mim, de que eu estava aqui e eu precisava ancorar, mesmo que ninguém ouvisse, as energias iam chegar no planeta. Isso para mim foi uma um alívio, sabe, um alívio tão grande, porque eu me cobro demais, eu me cobro demais, muito. Me cobro pra caramba, se eu estou fazendo o que eu vim fazer. E às vezes eu me pego olhando que as pessoas continuam ainda, sabe, olhando picuinha, que nem dizia meu pai, sabe, olhando e se preocupando com, cara, eu falo: "Caraca, meu, ainda se diz desperto, e ainda se diz especial, e ainda se diz, caraca", sabe. E eu falei: "Ok, né, cada um com seu cada um, ok. Estou aqui e não estou ali, não vou entrar nessa energia". Então, o processo de iluminação é um processo pessoal, pessoal, pessoal. E a gente está aqui para isso. A gente está aqui para se iluminar. Então, você acha que você está aqui porque você veio para ser mãe, ser pai, ser avô, ser tio? Você está enganado, cara. Você está enganado. Você veio para evoluir e ancorar a energia de luz, de consciência. Quem for usar isso vai ser quem está aí, né? As próximas gerações. Assim foi. Quem, se você olhar as gerações lá dos hippies e que se embolaram nas drogas, mas se não fossem eles, a gente não tinha despertado em 89, começado o processo. Porque eles começaram e se perderam, mas eles começaram. Eles começaram a falar, eles ancoraram. Então, se a gente parar de sair do julgamento, se a gente sair do julgamento completamente, você entende que tudo está certo, porque você tem uma ancoragem para fazer. E aí, né, vem todo o processo que vai ser vivido depois desse, desse grande portal entre os eclipses, né? Então, eu viajo exatamente dia 1º, depois o eclipse é dia 29, e eu entendo por que essa quantidade, é uma onda de despertar que está chegando, né? Que está aqui acontecendo, e aí nós vamos vivenciar um portal 4-4 intenso, 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 porque aí ele vem já com essa perspectiva, perspectiva, porque aí já Júpiter já está aqui, as frequências já estão ancoradas e vai ancorar uma energia com Metatron no corpo gigantesco. E aí é tão interessante porque é Metatron, é Sanat Kumara, é uma outra ordem, né? Eu ainda não tenho autorização de falar, mas entendo que é um braço de uma ordem muito forte, e que traz uma clareza que vai aliviar tanto, tanta gente com esses conhecimentos, como está fazendo comigo, e de nutrição, e de poder ancorar muito mais saúde, muito mais perspectiva de sair de julgamento em relação à alimentação. É muito, gente, vocês não têm noção, né? Noção do que a consciência está trazendo. Então, iluminação é você abrir-se para receber isso. Mas para eu receber algo, eu preciso literalmente entender que eu preciso mudar. E eu entendo que muitas pessoas não escolhem fazer curso da ordem, porque é disciplina pura.
É disciplina. É disciplina. E as pessoas não têm disciplina. É tudo essa coisa. Não, eu faço o ano que vem. Você nem sabe se eu, pelo menos, eu nem sei se amanhã eu vou estar vivo, então, sabe, você deixa para o ano que vem. Jura? Bom voyage. Então, assim, é bom voyage mesmo, sabe? A minha paciência não está muito alta, não, com certos tipos de escolhas. Eu entendo que, como vem pessoas depois falam assim, eu estou vivendo tantos processos, oh, você pode fazer uma leitura de registro? Eu falei, ainda bem que eu não estou mais atendendo. Tem mais paciência para atender pessoas que não escolhem, as pessoas que continuam rasas, sabe? Você faz o convite, você mostra e a pessoa não escolhe. Aí é muito interessante. Depois que eu dou o curso, chega uma onda assim. Você vai dar quando o curso de novo? Quando vai ter de novo? Baby, como que é a fila andou, que nem diz o pessoal que se divorcia e vai começar a namorar, e fala assim, olha, a fila andou, né? A fila andou. A gente não tem mais tempo para perder, pessoal. Não tem mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para perder. Não temos. Isso é o que nós não temos. Vai aí na mídia, estão falando de Terceira Guerra Mundial. Então tá, pensa aí, se o mundo acabar agora, se for nessa onda, porque cada um de nós cria a nossa realidade. Então, se você está criando essa realidade de medo, você vai estar exatamente no mesmo lugar onde o coisa vai acontecer. É assim que a gente cria a nossa realidade. Vai ter coisas acontecendo? Claro que sim. Até que todo um processo crie essa onda e que mude realmente a consciência de todos. Mas isso existe um tempo. Por quê? Porque as pessoas têm que escolher diferente. Então, hoje, a gente já entendeu que iluminação é realmente, começa com a palavra disciplina, porque esse é o ponto que as pessoas não gostam muito. Mas eu tenho o quê? Não, você não tem que nada. Você já está criando sua realidade. Você sempre teve poder, sempre teve poder, sempre teve escolha. Tudo que você criou na sua vida até então, o jeito de você pensar, o jeito de você agir, o jeito de você sentir, tudo isso é sua responsabilidade, de mais ninguém. Não vai descer nenhum serzinho de luz e falar para você, venha, faça agora assim, ó, piririm pim pim, você está iluminado. Porque é isso que as pessoas estão esperando, né? E é isso que eles querem que você espere. Continue sentadinho esperando, sem responsabilidade nenhuma sobre o poder que nós temos. Esperando do outro, né? O pastor que leva, o pai de santo que cura, o padre que orienta, o mestre que vai te dar o caminho. Enquanto nós não reconhecermos o nosso livre-arbítrio, esse poder de Deus em nós, e que nós temos completamente responsabilidade por tudo que nós geramos, temos a capacidade de mudar exatamente tudo, tudo com T maiúsculo. T-U-D-O, tudo maiúsculo. E eu vejo isso. Pessoas que mudaram. Eu posso pegar no WhatsApp. Quando essa pessoa, algumas delas, chegaram, eu sou fulana, conta a história, e hoje, um ano depois, a diferença. Isso é que me anima, tá aqui. Tá? Porque eu sei
que as coisas estão mudando. Sei. Sei, tenho total clareza das criações que nós fazemos, né? E do que a gente tem poder de co-criar, né? Então, unidos à nossa presença divina, co-criar uma realidade completamente diferente. Então, é muito lindo isso tudo. A ordem ela vem com esse convite, né? Esse convite. Assuma quem você é. Esse é o convite. Então, hoje, vamos receber as energias da energia de coração de metal. Imagina poder ter um contato direto, né, com essas frequências, receber essas frequências. É muito gratificante, né? Então, a gente vai receber eles. Então, eu vou convidar todo mundo a fechar os olhos, simplesmente levar atenção para o seu corpo. Esteja presente. Mas o presente, presente mesmo, sabe? Perceba seu pé. A gente já aprendeu, já ensinei tanto exercício. Não faz quem não quer. Quem está chegando pode ir lá e rever, fazer maratonar mesmo, sabe? Eu tenho certeza que você não vai estar perdendo tempo. Hoje, com a, a automação de acelerar um pouco, né? Acelera. Quando eu estou falando, pode acelerar. E aí, quando for receber, desacelera. Percebe? Então, você não precisa ficar lá 1 hora. Muita coisa que você pode fazer. Então, leva atenção para suas pernas, leva atenção para o seu corpo, o peso dele sobre a cadeira. A gente falou sobre os elementos semana passada. Quanto a gente sabe ficar presente? Comece a monitorar isso dentro de você, observar isso. Inspira, solta o ar, relaxa, relaxa ombros, relaxa pescoço. Quanto que existe tensão dentro de você? O quanto que o que eu falei incomodou você? Quase você sai. Você tem que se controlar para ficar. Que isso? Toda vez que nós nos deparamos com coisas que estão dentro de nós, eu não quero ver, não quero ouvir. Pessoas que ultrapassaram limites que eu não consigo, eu não quero enxergar aquilo, porque eu entro no auto-julgamento. Então, inspira, solta o ar e se acolhe. Se acolhe. Ok, não estou escolhendo, estou criando sombra ainda. Ok, vou olhar para isso. Começa. Começa. Não é entrar no auto-julgamento, porque vai criar mais ainda. Eu ainda não consigo fazer escolha, eu ainda estou criando impossibilidades, eu ainda estou criando ilusão na minha vida. Porque tudo é ilusão, toda separação é ilusão, todo sofrimento é ilusão. Porque não é da sua presença. São criações humanas. Alinhei minha mente, alinhei a minha criação, minha escolha com com a matéria e não com o espírito. E criei essas coisas, essas ondas, marés negativas. Então, se acolha, ok. Posso escolher diferente, posso escolher diferente, posso escolher diferente. Assuma esse poder de que você pode, todos nós podemos escolher diferente. Comece.
Pelo menos por hoje, eu vou escolher estar na minha presença. Pelo menos por hoje, eu vou me alinhar à minha essência. Pelo menos por hoje, eu não vou olhar ninguém com julgamento. Começa. Mesmo que você não escolha fazer nada, sabe? Começa. Começa a se acolher. Então, vai, fica aí, inspira, perceba os movimentos do seu corpo na respiração, perceba, lembra, você está mexendo no abdômen ou você está mexendo no tórax? Se está subindo o tórax na sua respiração, entenda que você está desalinhado, sua energia não está, seu pulmão não está trabalhando 100%. Então, você não está se nutrindo como deveria, como pode, né? Então, inspira e vai ficando presente para poder receber essa energia. Essa energia não chega com julgamento das nossas escolhas, ela simplesmente chega. Eu gosto de trazer algumas coisas e às vezes as pessoas se sentem julgadas, mas é auto-julgamento isso. Então, pelo menos eu já fui muito assim, lá atrás. Era muito interessante. E quando eu ouvi alguém falar, parecia que estava falando para mim. E aí eu fui mudando, escolhendo. Não, hoje eu vou me alinhar. Hoje essa disciplina precisa ter uma ancoragem em você. Então, essa energia que chega, ela pode te ajudar a esse caminho. Então, vou me preparar aqui. E a energia chega. E ela chega simplesmente. A energia luz-amor, ela é uma frequência de amor absoluto. Amor absoluto. Metátra não julga ninguém. Nós é que nos julgamos. Mas nós temos dores porque essas dores estão feridas dentro de nós. Então, a partir do momento que você começa a literalmente se amar e trazer esse amor para você, vai mudando tudo. Muda. Então, a energia que chega dele é uma energia de ok. Precisa não indicar essa energia para fazer nada. É só receber. Então recebe.
ele diz assim: ninguém pode fazer o processo de iluminação para cada um, ninguém, a não ser a escolha dessa pessoa. Livre-arbítrio é o poder que vocês têm de criar e, principalmente, o poder de manter. Vocês é que mantêm a dor, vocês é que mantêm o sofrimento, vocês é que mantêm as feridas. Quanto mais vocês estão em essência, mais se distanciam dessas energias e elas simplesmente não se mantêm. É como uma planta onde uma erva daninha não recebe luz, não recebe água, ela simplesmente morre. Ela não tem vitalidade mais. Assim são as linhas que vocês criaram em vossas mentes a partir dessas escolhas. Está falando dos caminhos neurais que a gente cria. Diz assim: apenas sejam quem verdadeiramente são. Ele diz: não, não foi ele, não é ele que está falando, é Sanat Kumara. Ele fala assim: vocês estão recebendo mais e mais luz. Nesse momento, percebam que podem abrir mão. Tenham essa consciência. Anotem isso. E todos os dias perceba que você anotou, leia o que você anotou e escolha estar presente. Isso mudará tudo. Vocês podem perguntar, eu acho que veio uma pergunta assim: como é isso, né? É que quando a gente vai passar a energia da luz amor, a gente está dentro do salão da ordem, tá? A gente acessa o salão da ordem solar. E aí sim, tem muitos seres que estão ali, né? Então você está ali
trazendo a energia para cá. Percebem a diferença? Por isso que o curso traz um upgrade a todos, sabe? Porque realmente você não está aqui, você tem que estar dentro do salão para estar trazendo essa energia toda. E a gente, no curso, a gente recebe várias iniciações para poder se manter lá e aqui ao mesmo tempo. Ele diz assim: precisam ter a consciência de qual área vocês acumulam mais dores. Ele me mostra que a gente comentou semana passada sobre o elemento, sabe? Então, corpo emocional ou corpo mental. É a sua mente que te tortura ou os seus sentimentos? Mais ou menos isso. Tem tudo a ver com um trabalho novo que vai estar chegando. É bem importante isso, de ter essa consciência. Nossa, hoje está quente até, me sentindo meu corpo vibrar inteiro. Inspirem profundamente, já parou. Tem um tempo para você, fica aí, sabe? Não sai correndo, não sai correndo para fazer alguma coisa. Fica percebendo. Hoje eu percebi que a energia veio para te trazer clareza de algumas coisas. Então, para um pouco, sabe? 5 minutos que seja. Percebe? Verdade, aonde estão minhas dores? Quem que me tortura? As pessoas que têm ansiedade, entenda que isso é uma dor, mas não é emocional, não. Isso Vivamos fala sobre isso. Vivamos, né? Com W. É, ele fala sobre isso, né? Sobre as dores do mental. Uma forma de enxergar bem interessante. Vai trazer mais disso mais para frente. Mas percebe isso, sabe? Dá esse acalento para você, dá esse acalento. Te dá esse acalento. A gente está, amanhã, nós vamos ter o equinócio. É importantíssimo esse equinócio, de você estar nesse equilíbrio, de ter recebido essas energias ontem e hoje, de estar ancorando toda essa energia, né? Essa onda de despertar acontecendo no planeta, desde o eclipse, perceber como muda, né? O tempo muda, tudo muda, as nuvens se mexem, as águas dentro de você também. A gente tem que estar consciente disso, desses movimentos internos, o quanto que nós precisamos fazer isso, né? Eu achei bem interessante, pessoas que vieram fazer o curso novamente, fizeram em outra turma, e elas perceberam quanto elas mudaram
e querem fazer de novo os processos. É interessante isso, porque eu vejo isso comigo, sabe? Eu falo que cada vez que a ordem chega, o processo é novo para mim, completamente novo. E aí muda tudo, né, gente? Eu vou mostrar aqui. Essa era a apostila e essa é a apostila. Essa apostila tinha 33 páginas. Essa apostila, 27 páginas. Não aumentou? Não. Uhum. Porque o quanto que tinha ali e que eram coisas que não eram importantes, que não precisava falar, sabe? Tipo, quem é Melquisedeque? Quem é Cutume? Sabe? Então, assim, é tão interessante. Numa ancoragem, às vezes você está com muita coisa. Depois que ancora, fica tudo muito mais simples, só que muito mais profundo. Muito mais profundo. Então é interessante isso, né? Quanto mais você está diferente, você tem uma outra percepção. Muitas coisas foram alteradas na apostila de conhecimentos que chegaram depois, né? Chegaram depois. E, e a mudança acontece aqui também. Então é muito importante a gente estar sempre presente. As pessoas chegam perto de você porque você criou isso, você criou as pessoas chegarem. Então, olhe sem julgamento aquela chegada daquela pessoa. Uma situação aconteceu com você porque você criou. Então, não olhe com julgamento, olhe como observador. Seja um observador. Quando você está de observador, você percebe assim, por que eu estou criando isso? O que tem aqui para mim ainda? Aí você vai literalmente iluminando as sombras, sabe? Iluminando cada partezinha. Então, esse é o processo. E amanhã a gente vai estar aqui, estou escolhendo estar aqui. Amanhã é dia de equinócio, a gente vai ter um trabalho sobre o equinócio, com o equinócio, receber as frequências do equinócio. Diferente do eclipse, que foi de madrugada, então a gente fez um trabalho para preparar para, né? Mas amanhã o equinócio já sabe? Amanhã é o dia, aqui é o dia de equilíbrio, né? O quanto que nós realmente estamos em equilíbrio. Falar de equilíbrio, isso de uma maneira muito mais ampla. Então, eu convido você para estar aqui, esse dia importantíssimo, né? Anunciado por Metatron que a ordem dele ia chegar no equinócio dia 29 de dezembro do ano passado. Então, você imagina quanto é importante. Para mim, esses meses, né, esses 3 meses, parece que passou um ano para mim. Passou um ano de tantas coisas que eu vivi intensamente de janeiro, fevereiro e até dia 20 de março. É muito interessante isso. Então, assim, o mês está passando rápido. Nossa, eu vivi tanta coisa nesses 3 meses que parece que eu vivi um ano inteiro, sabe? Então, para mim, não passa rápido. Então, isso aí é uma concepção mental mesmo, porque você está com outros pontos de referência, outros paradigmas. Obrigada por você estar aqui, estar presente. As escolhas criam uma realidade muito mais clara para cada um de nós. Por isso, namaskar para todos.